vamos lá ao terceiro estágio. Então, os estágios do desenvolvimento do masculino, né? De como é formada a masculinidade, de como a gente se entende como homem, como ser viril. Então, o terceiro estágio é o estágio edípico, é o famoso complexo de Édipo. Então, quem não conhece o complexo, a mitologia Édipo, é interessante ler, é muito interessante ler, porque isso influenciou muito Freud. E essa questão do Édipo influenciou muito Freud. Então, Freud, ele entendeu esse arquétipo, que está muito ligado ao arquétipo do incesto, e que muito ligado à cultura também, à época, e ele descreveu muito bem, ele praticamente criou, né, toda a psicanálise, ele galgou a partir daí, a partir do complexo dessa sacada, que foi genial, foi uma sacada muito boa, e que influenciou muitas pessoas, como Jung também, relacionadas a essa questão dessa fase, que é a fase edípica, né? Que são, na verdade, a fase em que o menino ele se desconecta da mãe. Então, o estágio pré-edípico, o menino está conectado com a mãe, ele está espelhado com a mãe. Nesse estágio, que é o estágio dos 4 anos, por volta dos 4, 5 anos, ele tem que se desconectar, viver como ser independente. E ele tem que ver o masculino e se identificar com o masculino, ou ele pode se identificar com o feminino. E às vezes, essa mudança pode ser prejudicada pela relação da mãe com o filho, a relação do pai com o filho, ou a relação dos pais. Uma coisa que me perguntam, né, muito. Pais homossexuais os filhos têm também essa fase de identificação? Tem, mas é diferente, é um pouco diferente. Mas também tem. E essa identificação ainda a gente não tá muito bem descrita. O que a gente consegue descrever muito bem na questão nessa fase edípica é a relação heterossexual. Eu preciso, quando tenho uns 4 anos, eu me reconheço como homem, eu preciso me separar da mãe e me identificar como masculino. Só que se esse masculino for um masculino muito fraco, ou for um masculino agressivo, essa identificação fica interditada. E eu posso ser fixado na minha relação com a mãe. É que a gente chama de uma relação mãe-filho, amantes. E a gente vê muito isso. Isso pode ter consequências psicológicas? Pode. E as consequências são as mais variadas. Pode ser um urranismo, ou a homossexualidade já foi justificada, não é só por isso, mas já foi justificada pela essa questão da fixação no complexo de Édipo. O fato é que para o homem ele precisa ser heróico, ele precisa se desvincular com a mãe e ele precisa se vincular com o masculino. Esse masculino não precisa ser o pai, pode ser a figura masculina, pode ser um herói, né? Ele precisa ter essa identificação e desfazer esse vínculo. E isso, quando você tem, por exemplo, uma mãe muito fixa a criança, isso pode impedir a criança de se desenvolver. E isso não é culpa nem da mãe nem da criança, gente. A gente tem que parar e pensar, não pode culpar a mãe por todos os problemas, nem a criança por uma fraqueza. Isso simplesmente se dá e acontece. É coisas que acontecem na vida da gente. A gente tem que entender esse processo apenas, entender. E o problema é quando a gente patologiza ou quando a gente pega e fala que isso é errado. Às vezes se dá mesmo a síndrome do menino amante, né, da mãe. Isso faz parte do funcionamento psíquico. Mas é nessa fase do Édipo, é justamente nessa fase em que a gente se entende como masculino, como viril. Tá bom? Vamos para a quarta fase.